Bem-vindos todos ao encontro da comunidade 247. E eu vou convocar agora para a nossa fala de abertura, para dar uma saudação em nome da Associação Cearense de Imprensa, a primeira secretária da entidade, a jornalista Ângela Marinho. E também, para acompanhar ela, Leonardo Atushi, jornalista e escritor do 247. É uma alegria muito grande para nós, que fazemos a Associação Cearense de Imprensa, a ACI, receber todos vocês, e num ato que é um ato de celebração, de parceria, de força e de resistência da comunidade 247, nesse momento histórico que nós, do campo progressista, estamos vivendo, né? Meu nome é Ângela Marinho, sou a primeira secretária, e eu quero agradecer o fato de vocês terem escolhido a nossa casa, em nome da nossa diretoria. Eu tenho acompanhado os encontros, Atushi, que vocês têm feito pelo Brasil afora. Fizeram em João Pessoa, o último, e agora aqui em Fortaleza. Acredito que vocês virem para Fortaleza, para o Nordeste, é importante para a comunidade 247, pelo que o Nordeste está representando nesse momento. E nós temos um orgulho muito grande disso. Quando saem as pesquisas, a gente vê como o povo nordestino está sabendo quem escolher. Nós sempre votamos 13, nós sempre votamos... Não é porque o povo nordestino recebe o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. É porque nós entendemos a importância dos governos do PT no Brasil e da importância desses governos voltarem a acontecer para resgatar os nossos direitos que estão sendo tão vilipendiados nos últimos tempos. Sim, queria falar para vocês que essa casa é a casa do jornalista, localizada no centro da cidade de Fortaleza. Esse prédio é dos jornalistas cearenses, mas é um espaço do campo progressista e está à disposição de todos para agregar nesse momento e no futuro, quando a gente ganhar a eleição. Leonardo Atushi. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos vocês que vieram de Fortaleza, do interior. Quero dizer também, quero fazer um agradecimento especial a toda a comunidade, né, de leitores, telespectadores do Ceará que nós temos. É um estado muito importante para a gente sente que é uma das comunidades mais engajadas do nosso público. 247 existe em função do público, que é um modelo de jornalismo totalmente financiado e apoiado por essa comunidade, pessoas como vocês de todo o Brasil, ou seja, é uma mídia de fato independente. Quero muito também agradecer aos nossos anfitriões aqui, a família Uchoa, realmente uma acolhida fantástica que a gente está tendo aqui no estado. Agradecer ao Marcelo, velho amigo que está conosco desde o começo como colunista nosso lá também, Rodrigo Florestan, que vieram a participar desse encontro. A gente vai falar, eu vou falar com mais calma depois sobre a história da TV 247, mas aqui é só o momento de fazer um agradecimento, né, uma saudação especial, e passar para a nossa querida colega para já ir compondo a mesa. Depois a gente fala com mais calma sobre o momento político brasileiro, a importância desse livro do Rodrigo. E como foram mencionados esses encontros, né, a gente começou em 2019, paramos em 2020 na pandemia e decidimos retomar em função desse livro do Rodrigo Viana, que é um livro muito importante no contexto atual. Fizemos Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza e vamos seguir. Obrigado pela presença de todos e já a gente fala mais um pouquinho. Gente, lembrando a vocês que esse é um evento que está sendo promovido em parceria do 247 com o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Nosso presidente, inclusive, está aqui presente, Rafael Mesquita. E com a Associação Cearense de Imprensa, que está sendo representada aí pela nossa querida Ângela Marinho. Acho que Lima também está aí, né, Lima? Ok, Bernardo, a diretoria toda aqui
presente prestigiando o evento. A Ritinha também, Ritinha aqui também, da direção, ok. A Federação Nacional dos Jornalistas também está apoiando o evento. Vamos chamar para compor a mesa, então, meu querido amigo Marcelo Shoa, advogado, escritor e membro da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ele está lançando hoje o livro Pesadelo de uma Nação, do Golpe ao Bolsonarismo. E também Rodrigo Viana, jornalista e escritor também do 247. De Lula a Bolsonaro, combates na internet. É isso, eles vão compor a mesa e eu vou chamar para falar aqui junto com eles exatamente os nossos demais convidados. Florestan Fernandes Júnior, por favor, à mesa. A presidente da nossa federação, Samira de Castro. E a nossa querida professora Adelaide Gonçalves. Agora eu acho que vocês acordaram. Nós temos uma homenagem para acontecer. Pessoal queridíssimo de Mulheres do Ceará com Dilma, elas que fizeram um processo lindíssimo de resistência. Minhas lindas, que eu adoro de paixão, que me ensinaram a bordar, mais ou menos, porque eu não tenho muita capacidade técnica para tal, mas elas estão trazendo uma homenagem, um bonequinho do Lula, e a Nazaré Antero, que vai representar elas, vai fazer essa entrega para o pessoal do 247. O Leonardo Atus pede uma palavra antes da fala do Marcelo. Vamos lá. Queria só falar para vocês rapidamente sobre a história do Brasil 247, da TV 247, e como a gente chegou até aqui, até esse momento tão fantástico, né? Bom, a gente nasce em 2010, na virada de 2010 para 2011, naquele que era o melhor momento econômico da história do Brasil. O Brasil, naquele ano, cresceu 7,5%. O Brasil havia acabado de eleger a primeira mulher presidente da República. Saudações especiais à nossa querida presidente Dilma Rousseff. E era um ambiente de muito, muito otimismo com o futuro do Brasil. Capa de revistas internacionais, Brasil decolando, etc. e tal. Nesse contexto é que é criado o Brasil 247. E eu vinha do jornalismo econômico, mais do jornalismo econômico do que político, na certeza de que a gente tinha uma democracia consolidada, garantida, que teríamos turbulências, né? O que eu imaginava é que o Lula seria candidato em 2014, não em 2018, e que a gente teria uma imprensa, que a gente chama de imprensa corporativa, que cairia matando, mas que o Lula venceria a eleição, e que a oposição brasileira respeitaria as regras democráticas. Isso não aconteceu, como todos vocês sabem, veio junho de 2013. Então, junho de 2013 começa o pesadelo brasileiro. Aliás, o livro do Marcelo é muito apropriado, né? Quer dizer, sobre esse pesadelo que nós temos que encerrar. Vem a eleição de 2014, a ex-presidente Dilma vence, e a gente entra num processo de radicalização política e fascistização do Brasil que eu nunca imaginei que nós enxergaríamos, né? Que isso poderia acontecer no Brasil. Eu achava que o Brasil era o único país do mundo que teria uma blindagem natural contra o fascismo, né? E a gente foi vendo a aceleração desse processo, tudo que aconteceu. Em 2017, graças a uma sugestão do Florestan Fernandes, que está aqui do lado, a gente cria a TV 247. Então, nós sobrevivemos ao golpe de Estado de 2016, a todas as perseguições que nós sofremos, crescemos muito a partir da TV 247, porque foi muito importante. A TV 247, ao nos colocar no vídeo, permitiu que vocês nos conhecessem, quer dizer, quem que estava por trás daquele site Brasil 247. E nós também desenvolvemos uma relação muito estreita com essa comunidade, com o nosso público. Tão estreita, né, que a gente chega aqui
e parece que somos velhos amigos. Reginalíssima, que está aqui todos os dias. Quem é a Reginalíssima? Reginalíssima. O Nilo, que está todo dia comigo no Bom Dia. Inês Barroso, membro da comunidade, todos aqui da comunidade. Pedro Ayrton, né, que todo dia eu falo com ele, eu sempre lembro do café Beatriz, que ele me mandou um dia, o maravilhoso café. Então, a relação da TV 247 com o seu público é uma relação de amizade. E a TV 247 na verdade, é uma obra do Florestan, né? Foi ele que me convenceu e que me persuadiu a fazer a TV 247. Sou muito grato ao Florestan por isso. E fomos crescendo. Temos grandes jornalistas, mas um marco para a gente foi trazer o Rodrigo Viana como âncora da TV 247. Né? E, bom, acho que foi muito importante para a gente retomar esses encontros presenciais, porque a gente se energiza a partir desse contato com vocês. A nossa motivação vem do público, né? Vem do que a gente escuta de vocês, das palavras de incentivo. É muito importante porque é um grau de dedicação muito alto, né? Vocês sabem que é todo dia, acordando de madrugada e tal, e vendo toda a falsificação histórica, né, que há no Brasil. Acho que a TV 247 ela cumpriu um papel muito importante para restabelecer duas verdades históricas. A ex-presidente Dilma sofreu um golpe de Estado e o ex-presidente Lula foi um preso político. Hoje não há pessoa que negue essa realidade histórica. Eu acho que a gente deu a nossa contribuição por isso, para isso. Mas não acabou, né? Então agora ainda a gente está há 20 e poucos dias de uma eleição. E acho que o livro do Rodrigo, o Rodrigo vai falar com mais detalhes a respeito, ele é a oportunidade perfeita para discutir esse processo de retomada democrática no Brasil. O livro dele fala da própria questão pessoal dele, que sai da Globo, é um dos pioneiros da mídia independente no Brasil, fala também do crescimento desse ambiente de mídia independente no Brasil e fala, né, conta como é que se deu essa ascensão fascista no país. Marcelo Shoa também, grande companheiro nosso, quer dizer, grande escritor, grande jurista, trazendo contribuições fundamentais para o debate político e jurídico no Brasil, e se tornou um amigo pessoal e uma pessoa assim que tem um entusiasmo gigantesco pelo 247, pelo Brasil 247. Então, queria só fazer essas palavras iniciais, dizer que, graças a vocês, nós chegamos até aqui, porque não foi fácil, e é esse incentivo que nos mantém aqui nessa luta diária. Vou chamar, então, o Marcelo, que vai falar primeiro sobre o livro dele, na sequência vem o Rodrigo, e era só para reforçar esse agradecimento. Obrigado a todos vocês. Já vou, então, passar para Marcelo Shoa. Bom dia a todas e a todos. Queria dizer que é uma felicidade muito grande dividir esse momento com todas vocês, com todos vocês. A gente sabe que é uma prova também de desapego ter que abrir mão das suas tarefas profissionais ou dos seus compromissos pessoais e mesmo das suas tarefas políticas que estão acontecendo nesse exato momento ali na praça para vir prestigiar o evento. Então, eu queria dizer que fico muito feliz de saber que a nossa militância é preocupada também com os debates de formação e que esse tipo de participação em presença nos motiva a aumentar 3, 4, 5, 6, 1000 vezes mais o nosso engajamento. Então, eu queria, de fato, agradecer a gentileza de todas vocês e todos vocês por vir aqui nessa manhã. Queria agradecer à Associação Cearense de Imprensa, a pessoa da Ângela Marinho, do nosso companheiro ali, eleito presidente, pela disposição em ajudar aqui na sediar ao encontro 247. Acho que isso diz muito sobre a CI, o interesse da CI de manter uma tradição de debates importantes para a política e relevantes para o jornalismo, e também esse compromisso que a CI tem de trazer o povo de Fortaleza para conhecer a sua cidade, o seu centro, valorizar os espaços
de fato, de produção política e cultural da cidade. Agradecer a professora Adelaide, que também ajudou a mobilizar, Adelaide, que é aqui, que é responsável por um dos projetos mais extraordinários da história desse Estado, que é o Gabinete Plebeu de Leitura, que está aqui no andar de baixo, aberto para todas e todos, de todas as idades, de todas aqueles que queiram, de fato, fazer da educação e da leitura uma proposta emancipatória, né? Então, agradecer a Marina, que aqui representa o Sindicato de Jornalistas, ali o Rafael, estou vendo por ali, e a Samira, a nossa presidenta recém-eleita da FENAGE, que também nos orgulha muito saber que teremos uma cearense de luta à frente de uma entidade tão fundamental de debate jornalístico. Cristiane também, obrigado, viu, que está fazendo a interpretação de livros. Olha, eu não sei se eu vou falar sobre o livro, eu também sou da comunidade Brasil 247, então o meu orgulho de participar desse momento com o Brasil 247 também ele é imenso. Eu acho que o Brasil 247, Léo, Rodrigo e Florestan, tem uma importância não só simbólica, mas uma importância real para cada um e cada um dos que estão aqui. Na verdade, naquele momento em que houve o golpe de Estado no Brasil e que o país ficou fraturado em vários espaços, né? E aqui a gente teve a sorte de alguma maneira, ficar ilhado ainda sobre a administração de governos com perfis democráticos, mas a gente ficou ilhado do Centro-Sul, que caiu diretamente na barbárie. A TV 247 ela se viu como um elemento de ligação para a gente dentro do país. E a gente fica muito honrado e muito feliz de saber que o Brasil 247 teve essa preocupação também de regionalizar as suas discussões, de sair do Centro-Sul e entender que o Brasil é muito maior do que São Paulo. E, afinal de contas, a resistência está sendo feita aqui, né? Por vocês. Então, o Brasil 247 teve essa visão importante, sem perder, claro, a qualidade jornalística e com a responsabilidade de reposicionar o nível de debate jornalístico também no outro patamar. Quando o jornalismo convencional naturalizou a fake news, né? Naquele momento em que, antes mesmo das redes sociais tomarem conta das fake news, eles jogaram para o espaço a credibilidade jornalística, o 247 se apresentou como um veículo de comunicação, de informação livre, independente, autônomo e compromissado com a verdade. Por isso que eu me identifiquei imediatamente com o Brasil 247, porque foi no Brasil 247 que eu entendi que os meus textos poderiam ter alguma relevância. A mim não interessa, honestamente, escrever por escrever. Eu escrevo para dar uma ajuda no conhecimento e nos argumentos para o debate. E era no Brasil 247 que os meus textos eu fazia questão de divulgar, porque a nossa comunidade é a comunidade da luta, né? Da luta e, ao mesmo tempo, da esperança. Nesse momento, o fascismo se estabelece e tenta continuar. Mas nós vamos virar essa página, né? E quando a gente reconstruir esse país, quando a gente começar a juntar os caquinhos desse país, a gente vai ter também a competência, porque nós temos esperança, de reorganizar toda a agenda nacional que precisa ser reorganizada. É a agenda da comunicação, é a agenda jurídica, né? É a pauta ambiental, é a pauta da defesa dos trabalhadores, é a reorganização da saúde de qualidade, é a cultura. Assim, são esses marcos civilizatórios que foram sendo atacados um a um, mas que essa união aqui, de pessoas que se conhecem pelo perfil, né, de mundo que querem construir, é isso aqui que é necessário para o que virá depois. A organização, a mobilização e a mobilização com conteúdo. Acho que o 247 é um veículo de imprensa
não só imprescindível para o Brasil, mas único na história desse país. Eu acho que vocês são heróis. Assim. Eu digo isso. Todos aqui somos, mas vocês são. Vocês têm coragem. Tem coragem. Coragem é uma qualidade difícil de se ter. Coragem de dizer o que tem que ser dito, inclusive quando o que tem que ser dito não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Principalmente nessas horas. Por que a gente ia discutir os escândalos daquela maior farsa da história do judiciário brasileiro no 247? Porque tinha coragem de aceitar o argumento de que estava havendo, durante a Lava Jato, uma perseguição ao inocente, né? Que jamais poderia ter sido constrangido a passar pelas humilhações que passou, pelas privações que passou, porque estava sendo caçado, feito um marginal, por um juiz criminoso, que ele sim deveria estar atrás das grades. Esse debate, a gente não tinha espaço em nenhum outro veículo. A gente só tinha espaço no Brasil 247. E agora, Léo, você coloca uma outra questão muito importante, que essa restaurada a verdade histórica, as verdades históricas, que o 247 ajudou a construir, a sedimentar, né? A farsa do golpe de Estado e a farsa da Lava Jato, agora é o momento da gente ir para frente, é o momento da gente ir para cima, é o momento da gente retomar as rédeas dessa nação e dizer que tipo de país nós queremos construir para a nossa sociedade ser mais fraterna. Nós não somos trogloditas, nós não somos bárbaros, nós somos civilizados. O Brasil que a gente quer construir é um Brasil em que as pessoas possam ter a tranquilidade de que viver é um direito da pessoa humana. Viver com decência, viver de forma fraterna, oportunidades para todas as pessoas, um olhar fraterno para quem precisa mais. Generosidade, pessoal, é o que está faltando nesse país. E o 247 tem esse compromisso de ser voz, e ser voz o tempo todo de qualquer pessoa que queira dizer isso que eu estou dizendo aqui. Então, eu queria demais apenas agradecer a presença do 247. Sobre o meu livro, o meu livro se chama O Pesadelo de uma Nação, do golpe ao bolsonarismo. Ele é autoexplicável pelo título, pessoal. E eu fiz questão que fosse assim. São 72 textos que eu escrevi. Eu nem sabia que eu tinha escrito tanto texto, porque eu também escrevo capítulos de livro, eu dou palestra, dou live, não sei o quê. A editora fez esse catálogo, eu até gostei, porque dá uma ideia cronológica da nossa luta. É mais ou menos como você registrar essa difícil caminhada, Adelaide, né? Mas está aí para vocês. Eu espero que tenham boa leitura e é um presente, né? Muito obrigado. Estou muito emocionado aqui. Um beijo. Queria agradecer, por fim, a moçada que está naquele canto ali, a minha família. A minha mulher, meu filho, a minha filha, meu pai, minha mãe, meu sogro. É a turma lá de casa. Porque se não for a turma lá de casa, essas coisas não saem, pessoal. Me desculpe. E agradecer aquela turma lá de trás também, que é lá de Capistrano. Tá aí, ó. Tem uma turma de Capistrano também, viu, Léo? Absolutamente assíduos. A turma de Capistrano, a turma de Limoeiro, a turma do Preá. Tá todo mundo aí, meu amigo. 247 é uma potência. A vitória, companheiras e companheiros. Ceará 3 vezes mais forte. É Lula, Camila e Elmano. Viva Dilma Rousseff. Viva Lula. Para compor a mesa também, né, que também é realizador desse evento junto com a gente, vou chamar o presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado do Ceará, Rafael Mesquita. Chamaram, então, para compor a mesa o Rodrigo Viana. Quer dizer, falar. Não. Eu faço essas bagunças, viu, gente? Quem me acompanha no rádio sabe. Pode vir, Rodrigo Viana. Uma alegria imensa ver esse auditório lotado nesse sábado de sol, num momento tão importante
Foi muito emocionante já esse primeiro contato com as pessoas que vieram até a mesa para receber a assinatura, e a gente tenta conversar com as pessoas um pouquinho. Eu sempre faço isso nos lançamentos, né? E é muito bom saber que teve gente que veio do interior, de outras cidades, se deslocou para cá para estar presente. E fora todo mundo aqui de Fortaleza, eu queria agradecer demais pela presença de todos vocês. Para a gente é uma honra e o nosso trabalho se deve a vocês, né? E conhecer quem está do outro lado da tela, né? A gente está ali falando para um público que é cada vez maior e é muito bom ter essas oportunidades para encontrar todos vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria começar, pessoal, primeiro agradecer a vocês. Então, uma salva de palmas mesmo pela presença de todos aqui. Obrigado. Eu queria agradecer à Associação Cearense de Imprensa, na pessoa da Ângela, né, que nos cedeu o espaço, muito importante. Obrigado. Aliás, um espaço muito, muito legal e numa área aqui onde fervilha a política aqui, pelo que eu vi, no centro de Fortaleza. A gente está, inclusive, ouvindo aqui. Então, obrigado para a Ângela pela cessão do espaço. Agradecer também à professora Adelaide pela presença e pela ajuda na mobilização do evento. A Samira, que é um orgulho aqui do Ceará, estava falando com ela, primeira presidenta cearense da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Agradecer demais ao nosso anfitrião, o Marcelo Shoa, que, além de ser um parceiro no 247, um parceiro com muita contundência, né? Está sempre participando lá com a gente, tem sido um anfitrião aqui. Agradecer demais a família dele, a Ângela e Inocêncio, especialmente, que nos receberam com muito carinho. E tem sido demais estar ali perto de vocês, com muito afeto também, muito importante para a gente. Agradecer a presença dos meus parceiros e amigos, Florestan Fernandes Júnior, parceiro de tantos e tantos anos, que eu digo é um irmão, né, que eu fiz na profissão do jornalismo, e o Léo Atushi, que é o nosso comandante. É o nosso comandante, não é fácil, gente, porque além de fazer as lives, administrar, é um grupo de mais de 30 jornalistas, né, Léo? Você tem que administrar horários e tudo mais, e as transmissões, e as questões todas, que não são só jornalísticas, são questões técnicas, enfim, é um mundo de trabalho, e o Léo, acho que é a pessoa certa para estar nessa coordenação, além da qualidade das nossas transmissões. E tem que, de vez em quando, tem que pagar as contas, isso é importante também. É isso aí, isso é fundamental, né? Eu queria fazer um agradecimento especial ao Arruda Bastos, doutor Arruda Bastos, que está aqui, da Associação dos Médicos pela Democracia. Durante a pandemia foi uma figura, um dos médicos fundamentais para transmitir informação, né, informação de verdade durante a pandemia, e é uma alegria conhecer agora pessoalmente o Arruda Bastos, que esteve tantas vezes lá com a gente. Bom, eu vim aqui para falar do meu livro, mas eu não quero fazer de conta que a gente está num momento normal, que vem aqui, a gente vem lançar um livro, né? Nós não estamos num momento normal no Brasil. Eu já vou falar do livro, mas eu queria antes falar disso. Primeiro que nós estamos no meio de uma campanha política, né, de uma campanha presidencial e para eleger o Congresso. É muito importante também a eleição de congressistas progressistas, fundamental, eu diria, eleger deputados e senadores progressistas. Então nós estamos no meio de uma campanha, mas não é uma campanha qualquer. Não é uma campanha da normalidade democrática que nós reconquistamos desde 88. É uma campanha de combate ao fascismo. Então, eu queria aqui ressaltar que isso aqui é o lançamento de 2 livros, do livro do Marcelo, do meu livro, e é um encontro da comunidade 247, mas é um ato político de resistência ao fascismo, e é muito importante que a gente saia daqui com essa energia, porque a tática do fascismo é a tática do medo. A direita usa a tática do medo, tem feito isso com as palavras, não é à toa, não é à toa. Não é assim, por acaso o Bolsonaro usa palavras meio fortes e eles acabaram fazendo vítimas. Ele usa estas palavras para que se faça, para que se mate e para que as pessoas tenham medo de ir para a rua, mas nós não temos, nós não vamos ficar calados, eles não vão conseguir ganhar pelo medo. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós estamos todos os dias, todas as tardes e noites também lá no 247. Então eu queria ressaltar isso, a importância desse gesto, mulheres e homens que vêm aqui e se manifestam sem medo. Sem medo, nós vamos para cima, nós não vamos... Aliás, ontem nós tivemos a informação
além daquele assassinato terrível em Mato Grosso, de mais um simpatizante, não é nem um militante, é um eleitor. Não é um militante, mas mesmo que fosse. É um eleitor, uma pessoa comum do povo que estava debatendo política e o outro resolveu matar a facadas, com 15 facadas. Vocês viram essa notícia, né, em Mato Grosso. Ontem, Guilherme Boulos, candidato a deputado federal em São Paulo, deu entrevista para a gente no Boa Noite 247, contou que estava fazendo campanha no ABC Paulista e que foi ameaçado por um bolsonarista que chegou, saiam daqui, eu estou armado, se vocês ficarem aqui, vocês vão ver o que é bom. Eles não saíram, fizeram a campanha até o fim. Mas é a tática da intimidação, da interdição. Eles querem interditar as ruas. Eu tenho a impressão que aqui no Ceará isso não avança tanto, porque aqui nós somos maioria. E aí é muito importante a resistência do povo do Ceará e do povo do Nordeste em geral. A resistência a esse avanço da direita. No momento mais difícil, 2018, a direita não se criou aqui. Perdeu aqui e vai perder de novo de lavada, e é muito importante que isso aconteça. Bem, eu tenho uma trajetória no jornalismo, né, assim como o Florestan, o Léo também, o Léo trabalhou em revistas de economia, nós trabalhamos na imprensa convencional. Só que essa imprensa foi caminhando para um lado que tornou cada vez mais difícil que pessoas com as posições que nós tínhamos seguíssemos trabalhando. Porque nós fazemos jornalismo, nós temos convicções, todo mundo tem convicções, e foi se tornando impossível fazer jornalismo nos meios tradicionais, nos meios convencionais. Ainda que haja bons jornalistas ainda fazendo esse esforço, trabalhando nesses meios, a gente tem que valorizar, e a FENAGE está aqui e representa todos os jornalistas dos meios progressistas, mas também os jornalistas que estão na batalha, no enfrentamento com patrões que a gente sabe quem são. São os responsáveis por trazer a gente até o fascismo. Nós fazemos jornalismo, nós temos um lado aqui no 247, mas nós temos um compromisso com os fatos. Às vezes até no diálogo com a comunidade isso fica, às vezes, um pouco tensionado, que trazemos notícias, às vezes, que não é boa. Olha, se o Bolsonaro cresceu, nós vamos dizer que o Bolsonaro cresceu, porque nós somos jornalistas, a gente não nega os fatos. Quem faz negacionismo são eles. Nós trabalhamos com os fatos. Para transformar a realidade, a gente tenta compreender a realidade com o máximo de fidelidade aos fatos. Agora, isso não faz com que a gente não tenha posição. Ao longo dos anos, ainda quando estava na imprensa tradicional, na imprensa comercial, eu comecei a escrever no meu blog, no Escrevinhador, que era o blog que eu mantinha desde 2009, 2010. E fui escrevendo e esses textos ficaram por aí. E agora, alguns anos atrás, alguns amigos... Bom, publica os seus textos, né? Então, o meu livro, que agora sim eu vou chegar no livro, tem uma característica parecida com a do livro do Marcelo, né? São textos escritos a quente, no calor dos fatos. Ele vai um pouquinho mais para trás, né? O Marcelo vem do golpe para cá. O meu começa, por isso que é de Lula a Bolsonaro. O meu livro começa ali no auge do lulismo, 2009, 2010. Começa com os textos escritos na campanha de 2010. Ali naquela campanha já havia alguns aspectos que hoje a gente vê aprofundados. O ódio, o Serra, que espalhou aquela história de falar de aborto, falar de religião de uma forma pejorativa. Isso tudo estava ali. O ovo da serpente foi chocado ali, naquela campanha. E depois se aprofundou, o Bolsonaro elevou ao cubo esse tipo de pregação. Então, aqui estão textos que vêm desde ali 2010, 2011, passamos por 2013. É interessante retomar, e inclusive eu faço o convite para quem fizer a leitura, como são textos curtos, escritos para a internet. Às vezes a pessoa começa ali por 2010, aí quer pular, pode pular lá para frente, né? Porque são textos que têm a sua independência. E você pula, vai lá para frente e volta, como se fossem crônicas do Brasil. E aí é a crônica de um Brasil que viveu uma travessia desse auge da economia, desse otimismo, para um descalabro completo que nós estamos vendo agora, e com a ameaça de eliminação física de quem pensa diferente por parte da extrema-direita. Então eu vou contando aqui, essa é a primeira camada do livro, de Lula a Bolsonaro, passando por 2013, 2016, o golpe. E é interessante revisitar os textos e ver algumas coisas a gente errou também, né? Em alguns momentos a gente acreditou, a gente foi, como disse o Léo aqui, acreditamos que o jogo estava ganho. E o jogo não estava ganho, né, para a democracia. Acho que a gente foi um pouco grandiloquente nisso, de achar, construímos aqui uma alternativa, e não
não demos a devida ênfase para o avanço da direita, que vinha com tudo, né? Mas em outros pontos acho que fomos acertando também e apontando caminhos, né? Já era possível ver esse fascismo plantado, essa semente do fascismo ali, naquela campanha de 2010, e plantado pela direita tradicional, né? Que achou que ia ficar com o botim depois do golpe. E como aconteceu em 64, a direita que deu o golpe depois foi varrida do mapa. O PSDB hoje está arrasado na maior parte dos estados brasileiros. Então, aqui tem essa camada é uma crônica política do Brasil, que você pode ir lendo na ordem que você quiser. Tem também o subtítulo Combates na Internet, porque há aqui todo o debate da comunicação, propriamente dito. Então, enquanto eu ia escrevendo sobre política, também sobre comunicação, porque como é que a imprensa tradicional foi construindo esse ambiente de ódio, foi construindo esse ambiente de perseguição. Isso tudo já estava. Quando a gente fala de fake news, a primeira fake news dessa história recente do Brasil foi a ficha da Dilma, publicada em primeira página pela Folha de São Paulo. Uma ficha falsa. Falsa! A Dilma foi presa, sim, mas a ficha que eles publicaram era uma ficha produzida por sites de extrema-direita, e a Folha de São Paulo, que diz que faz um jornalismo profissional, publicou como se fosse uma ficha de verdade, uma fake news em primeira página. Então, esses debates a gente foi fazendo também aqui fui fazendo aqui nos meus textos. E, por fim, tem também um debate aqui, eu acho que é uma terceira camada aqui do meu livro, que é a questão nacional. Isso é uma coisa que eu estudo muito, eu sei que é um tema que o Léo também gosta muito. Para mim, a explicação para tudo que aconteceu no Brasil, por mais que tenham falado aí de corrupção, isso foi a espuma que ficou aqui em cima, mas o que fez com que Dilma e Lula fossem, a Dilma derrubada e o Lula preso, foi a ideia de um projeto nacional. Lula e Dilma, no poder, significaram a retomada de um projeto nacional que vinha do trabalhismo histórico. Por isso que eu coloquei aqui várias fotos que vem aqui, Getúlio, Jango, o Brizola, que eram os representantes desse trabalhismo no pré-64, e esse trabalhismo não era tolerado pela direita porque tinha projeto nacional, tinha a ideia do petróleo, tinha a ideia da Petrobras, e o Lula, não é à toa que o Lula vai para o poder, e quando se descobre o pré-sal, ele refaz a fotografia com o Getúlio Vargas, a fotografia com a mão espalmada com o petróleo, que é a riqueza, né? Que era o passaporte para o futuro brasileiro. E pela segunda vez na história, a burguesia brasileira preferiu, em vez de dar sustentação para um projeto nacional, partir para a derrubada daqueles que representavam a construção desse projeto. Derrubaram o Vargas, levaram ao suicídio, derrubaram o Jango, agora derrubaram a Dilma e acharam que tinham eliminado o Lula, mas não conseguiram, né? O Lula, numa reviravolta que não tem paralelo na história, uma reviravolta que não tem paralelo na história, consegue sair da prisão onde achavam que iam transformar o Lula numa pessoa deprimida. Esse era o projeto. Prende, deprime, ele vai pedir arrego, vai pedir para ir para casa com uma tornozeleira, e aí acabou. O Lula teve capacidade de resistência, mas o Lula não existiria sozinho. A capacidade de resistência do Lula vem daqui, das pessoas que estão aqui e que foram... E isso, gente, é muito importante a gente valorizar, porque, como se sabe, a gente tem esse complexo no Brasil. As coisas no Brasil não dão certo. Depende. Isso que foi feito aqui no Brasil não tem paralelo. Não tem paralelo com o que foi feito em nenhum outro país do mundo. O Mandela teve preso 20 e tantos anos na África do Sul. Não havia uma vigília ali em frente a... Bom, não dava porque ele estava numa ilha, mas ainda assim não houve uma vigília permanente. Houve muita luta e, ao final, ele acabou saindo. Então, essa reviravolta com o Lula é algo muito forte, muito importante. Acho que é por isso que nós estamos aqui. O meu livro é de Lula Bolsonaro e eu gostaria de, talvez, publicar uma segunda edição em breve, colocando uma vírgula que é de Lula Bolsonaro e de volta a Lula. É o que a gente espera em breve. E não é o Lula por uma questão personalista, porque o Lula é o pai, não. Porque o Lula é a representação da resistência e da possibilidade da gente voltar a ter alguém comprometido com um projeto nacional à frente do país. Numa frente que tem que ser ampla e tem que ser uma frente democrática, porque a situação é muito grave. Nós não estamos numa situação comum. Então, agradeço demais, obrigado pela presença de todas e todos, e a gente fica depois aí à disposição para autografar os livros que a gente não pôde autografar no começo e para conversar com todos vocês. Olha,
é um dia de muita afetividade também, além da questão política. Para mim, é de muita emoção estar aqui, depois dessa pandemia, tudo tão difícil, e estar aqui com as pessoas, né? E ver que as pessoas têm os seus desejos, são pessoas de carne e osso, que têm a sua vibração. É essa vibração que a gente precisa botar para frente nessa reta final e ganhar e retomar o Brasil. Valeu, obrigado, gente. Ah, tá bonito. Tem gente boa demais na plateia. A galera toda aguerrida aí, participando das mobilizações e prestigiando esse, que já não é mais um encontro, é um ato, né? Estamos em mobilização. Não poderia ser nada que venha de nós do campo progressista se não tiver cultura no meio. Ah, Maurição, olha aí, cheiro grande. Helena também está aí, né? Nossos queridos jornais. A galera toda de luta da imprensa no Ceará. Souza Júnior, diretor-geral ali da nossa querida Rádio Atitude Popular. Ah lá, eu já falei na TV do Habilidoso, mas o nosso querido Luiz Regadas também aqui presente. Bom, vamos lá. Antes da gente passar as falas para os demais da mesa, como eu falei, eu vou chamar a Nessila Menezes e a Maria Juliana, né? Ela tem uma apresentação cultural para fazer para a gente. É uma intervenção em homenagem à Confederação do Equador e às mulheres que lutaram na Confederação do Equador até os dias de hoje, as mulheres aguerridas desse nosso Brasil. Em 1822, nasceu um estado de um grito que mais parecia um gemido. Nasceu de uma mãe sofrida, cansada e dolorida, e de um pai que estava interessado no fruto do fruto. Mas a ideia de independência não nasceu daquele gemido, nasceu do grito de lutas de várias pessoas por todo este Brasil. Fazemos uma homenagem especial a uma luta e a muitas mulheres. A Confederação do Equador, que nasceu justamente da desilusão dessa promessa de independência de país grande, que, pelos olhos do historiador cearense Capistrano de Abreu, o mais importante movimento republicano da história deste país, que conseguiu não só expulsar o império, mas até iniciar a feitura de uma Constituição. Para esse momento, trazemos aqui a poesia do poeta de Meia Tigela, em homenagem à Confederação, e também, especialmente, faremos a homenagem a Bárbara, a Ana Triste de Araripe, as mulheres lideranças da Confederação e a muitas mulheres que estão na nossa memória e que estão aqui presentes. Não dá para falar de todo mundo, mas está aqui. Uma vez era o anseio de Brasil. Uma vez era a sanha de nação. Uma vez a revel insurreição. Uma vez a Deus ao país serviu. Ante o peso do jugo mercantil implantado por gajos da Limar. Ante o espúrio que fica a governar para si contra o povo em Pernambuco. Já na marra, no murro, no trabuco, ousam os loucos o sonho implementar. Do desejo de pátria que anda solta, surge a breve república nativa, tão geral a tensão subversiva, que de pardos mulatos surge escolta. Logo adida aos pilares da revolta, carmelitas maçons crioulos forros, embrincados unidos num só jorro, de aversão aos demandos bragantinos. Paraíba, Rio Grande, levantinos, ao Recife ofereceram seu socorro. Dos estados recém-confederados, gigantesca fereza do Ceará, enviando reforços aos de lá, por aqui padecendo maus bocados,
assim como os demais amotinados, pagará caro o preço da ousadia. Serão baixas, prisões, fuzilaria, no aparato cruel e sederento do poder canibal sanguinolento, a manchar de vermelho o alvor do dia. Poeta de Meia Tigela. Bárbara de Alencar, Ana triste de Araripe, Dandara, cacique pequena, Dilma Rousseff, Maria da Penha, Rosa da Fonseca, Maria Luísa Fontinelli, Célia Zanetti, Sandra Helena, Gilze Consenza, Nildes Alencar, Lúcia Alencar, Maria de Lourdes Albuquerque, Margarida Alves, Marielle Franco, Marisa Letícia Elizabeth Teixeira, Daciane Barreto, Fátima Bandeira, Nazaré Flor, Argentina Menezes, Ana Edith Studart, Luiziane Lins, Maria de Jesus Gomes, Violeta Reis, Ermengarda Santana, Ângela Uchoa, Helena Serra Azul, Zelma Madeira, Adelaide Gonçalves, Cineide Almeida, Irmã Imelda, Wanda Cidou, Tereza Cavalcante, Ruth Cavalcante, Ceissa Pitaguari, Cristina Quilombola, Marti Silva, Tereza Esmeraldo, Isaíra Silvino, Maria Amélia Leite, Irmã Dorotstein, Kelma Iemanjá, Janaína Dutra. Viva as mulheres desse país! Isso é para lembrar como elas são poderosas e ele não. Vou chamar a palavra a professora Adelaide Gonçalves. É muito difícil falar em momentos em que a nossa emoção é não apenas posta à prova, mas a nossa emoção é chamada a cumprir uma função também ela histórica. Transformar a emoção e a sensibilidade em potência transformadora. Nós hoje estamos aqui e a nossa homenagem ao Marcelo Shoa, a nossa homenagem ao Florestan, ao Newton e ao Leonardo. Nós poderíamos dizer que tudo que eu preparei se esfumou. É verdade, e é bom que seja assim, quando o auditório e a assistência são mais potentes do que o planejado. Não é uma forçação de nota dizer que os que estão à mesa e que escrevem livros e que fazem do seu ofício o testemunho, que fazem do seu ofício o compromisso com a liberdade, não é por assim dizer, exagero ou forçação de nota dizer que eles pertencem a uma linhagem, não por descendência. O melhor texto, a melhor escrita, o melhor registro sobre a revolução que mudou o mundo em 1917 é de um jornalista. Os 10 dias
que moveram o mundo de tanto abalo. O mesmo jornalista que havia feito México Rebelde. Não é exagero dizer e convocar a nossa leitura para o melhor registro, feito no calor da hora, sobre a nossa revolução, aqui muito mais perto, em Cuba. Furacão sobre Cuba, de Jean-Paul Sartre, segue sendo dos textos mais notáveis do filósofo que soube que o jornalismo era a grande tribuna da luta por libertação em vários quadrantes do mundo. Esses jornalistas pertencem a essa linhagem. Como foram trazidos até aqui por outras jornalistas e outros jornalistas que não se intimidaram com as baionetas da ditadura ou com os algozes na redação, censores e donos da grande imprensa. Não poderíamos falar no nome de todos porque o tempo, mas eles nos trouxeram até aqui, vários deles, incluso no Ceará. Então, é a nossa homenagem a esses companheiros e companheiras do jornalismo cearense e brasileiro que espicaçam a nossa consciência todo dia, que nos convocam a dizer todo dia que é preciso não apenas nos comovermos diante da estranha derrota de 2018, mas é preciso nos alevantarmos hoje, como sempre, nessa luta antifascista. O meu abraço, o mais demorado, o mais afetuoso, a Marcelo Shoa, jovem estudante na Faculdade de Direito, majoritariamente conservadora, majoritariamente de cariz conservador, tanto que hoje temos a Universidade Federal do Ceará sob intervenção de um bolsonarista, de um fascista, a desonrar o lustro da nossa Universidade Federal do Ceará. Então, o meu enorme abraço e uma última nota também da história. Nos anos de 1970, quase ao final, esse auditório recebeu um metalúrgico da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Era Luiz Inácio Lula da Silva. Nós hoje estamos aqui recuperando essa história nesse auditório que recebeu o Lula, torneiro mecânico, que seria e será presidente da República do Brasil. Chamo para fazer uso da palavra o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, Rafael Mesquita. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, mesa. É um prazer estar com vocês hoje. E parece que, mais uma vez, a história me coloca depois da professora Adelaide, essa figura. Né, professora? Esse baluarte aqui da esquerda do pensamento cearense. Minha gente, breves palavras, né, dizer da alegria do Ceará receber esse encontro, felicitar o trabalho dos e das jornalistas que tocam esse importante portal de notícias que é o Brasil 247, assim como a TV 247. A gente está aqui hoje, a gente chegou até aqui hoje porque nós tínhamos veículos alternativos populares liderando a batalha da verdade, a batalha do jornalismo compromissado com o interesse público. E é em nome desse jornalismo compromissado com o interesse público que nós que fazemos do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, né, da Associação Cearense de Imprensa, Federação Nacional dos Jornalistas, temos a alegria de nos abraçarmos nessa unidade, temos a alegria de nos abraçarmos dessas atividades coletivas e não só isso, né, e pensar realmente que o projeto de Brasil está sendo escrito por nós, né, a gente está escrevendo essa história, como bem narrou aqui a professora Adelaide, é papel dos e das jornalistas ao longo da história trazer realmente os debates públicos mais importantes. E nós fizemos e vamos fazer parte do debate público do Brasil
nós vamos fazer, né, esse projeto de reconstrução do Brasil, que passa também pela defesa dos jornalistas e do jornalismo. Não é preciso dizer, vocês já sabem, que os jornalistas e a nossa atividade tem sido uma das atividades mais atacadas nesse contexto de fascismo social que se implantou no Brasil. Nunca antes na história desse país, jornalistas foram tão vitimados, até mais do que na ditadura militar, né, do ponto de vista até da tentativa de execução e da execução de profissionais, como aconteceu recentemente, né, na Amazônia. A gente sabe que o Brasil, o projeto de Brasil que a gente defende, passa também pela liberdade editorial, liberdade de imprensa e pela possibilidade de a gente construir alternativas, inclusive, dentro desse jornalismo, porque as tecnologias vão mudar, os modelos de negócios vão se transformar, mas o jornalismo vem resistindo em todas essas eras, e eu creio que a gente vai resistir, vai conseguir montar, como aconteceu com 247, veículos populares e alternativos para garantir que o jornalismo seja preservado ao longo desse tempo. É papel de todos e todas nós, eu acho que esse compromisso está carimbado aqui no passaporte de todo mundo que está indo para essa luta, mas é importante reforçar. O projeto de reconstrução do Brasil, nós, jornalistas brasileiros, jornalistas cearenses, entendemos que o projeto de reconstrução do Brasil e dos nossos direitos passam pela eleição de Lula presidente, pela retomada do poder pela classe trabalhadora, né? E como diz o poeta, sem medo de ser feliz. E como diz o poeta, um outro poeta diz que eu vejo um novo começo de era, né, de gente fina, elegante e sincera como vocês aqui, né, com habilidade para dizer mais sim do que não. Vamos refazer esse Brasil. Obrigado, gente. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro. Bom, gente, é sempre um prazer estar na casa da jornalista e do jornalista. E hoje, mais do que nunca, né, falar depois de Adelaide Gonçalves e dividir uma mesa com Adelaide Gonçalves é um momento, para mim, extremamente reconfortante das lutas que a gente vem passando, vem travando, não só como jornalista, mas como mulher e como pessoa progressista nesse país que tem assassinado cada vez mais muitos de nós. Né? Eu não podia deixar de vir dar um abraço caloroso e, ao dar esse abraço, cumprimentar os escritores, né, do dia, Marcelo Show e Rodrigo Viana, dizer que estive em Brasília, na árida Brasília, após o fatídico 7 de setembro, sequestrado por essa turma do ódio que está dominando hoje o país, mas dizer, acima de tudo, dialogando muito com a fala do Rodrigo, que eu considero, Rodrigo, que, na verdade, o golpe que foi dado foi lá em 2002, quando a poderosa Judite Brito, então presidente da Associação Nacional de Jornais, disse que a imprensa brasileira ia ser oposição ao torneiro mecânico eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ali onde foi cravado historicamente o fim do jornalismo como interesse público para passar a agir como partido político. E depois disso, o que a gente vê hoje, muito fundamentado, né, que se chama de desinformação ou fake news, deriva dessa postura dos donos dos grandes jornais brasileiros de serem oposição ao primeiro governo de esquerda do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Né, uma marca histórica. Depois disso, a gente assiste a Ação Penal 470, né, que ficou conhecida pela mídia tradicional hegemônica como Mensalão. Agora, vejam só, um escândalo que eles cravaram como escândalo, que é a Ação Penal 470, que inaugura uma tese jurídica absurda da teoria do domínio do fato, né, ela vem desembocar hoje numa corrupção absurda de uma família que está há 30 anos no poder, que eu não vou dizer o nome do inominável, mas que a sua corrupção é denominada de rachadinha, no diminutivo. Reparem nos detalhes da linguagem que a mídia tradicional hegemônica utiliza para denominar a corrupção da família de milicianos que hoje está no poder. Mas eu nem quero dar atenção a elas e quero fazer como a professora Adelaide fez, aproveitar esse momento onde ela denunciou que a Universidade Federal do Ceará está sob intervenção e dizer que a Empresa Brasil de Comunicação também está sob intervenção. Nosso único
modelo de comunicação pública implementada no governo Lula, hoje atravessa um aparelhamento absurdo, uma perseguição e uma censura sem limites nesse país. Inclusive uma censura que não é a censura de empastelamento que a gente via na ditadura. É uma censura prévia de conteúdos, como falar da população LGBTQIA+, como falar das lideranças negras, do movimento negro, como falar do feminicídio e das pautas das mulheres. Né? É uma perseguição que, inclusive, está tentando, nesse momento, demitir por justa causa uma dirigente sindical da categoria dos jornalistas. E contra tudo isso é que nós fazemos essa denúncia pública na Federação Nacional dos Jornalistas e, ao mesmo tempo, louvamos a iniciativa dessa mídia independente financiada por vocês. Vocês, comunidade 247. Para além da homenagem aos nossos escritores, nossos autores, são vocês, a comunidade de leitores, que financia a possibilidade de uma construção histórica de um jornalismo verdadeiramente voltado para a defesa da democracia e dos interesses da classe trabalhadora e de todas as pessoas que coadunam com a nossa visão de que a nossa defesa é mais justa e sempre será, porque nós sempre seremos contra aquele primeiro sujeito que cercou o primeiro pedaço de terra e disse que era dele e não da comunidade. A nossa defesa é essa. E a Federação Nacional dos Jornalistas, em 2018, deixou muito cravado, naquela eleição, que se tratava não de uma escolha muito difícil, como disse um editorial de um jornalão aí do Sul, do Sudeste, mas uma escolha entre civilização e barbárie. E a Federação Nacional dos Jornalistas só acredita num jornalismo que faz a defesa dos direitos humanos e, acima de tudo, da democracia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Viva a comunidade de leitores! Viva o jornalismo independente! E viva também uma marca que é o jornalismo do Ceará, que o Rafael muito bem me lembrou, que a Confederação do Equador marcou o primeiro impresso jornalístico em terra cearense. Não podia deixar de homenagear nossos comunicadores e comunicadoras populares na pessoa do Souza Júnior, que tem batalhado para a rádio, que serve aos movimentos sociais. E me despedir de vocês fazendo uma honra também à memória de Messias Pontes, né? Justíssimo, um batalhador das nossas causas. E vamos à luta, vamos virar esse jogo, porque o que a gente precisa nesse país é de mais jornalismo e mais democracia. Com vocês, o jornalista e membro do Conselho Editorial do Brasil 247, Florestan Fernandes Júnior. Então, eu fiquei muito emocionado com essa performance que a gente viu agora há pouco, da Escila Menezes e da colega dela, né, que eu não tenho o nome aqui, mas que fez a leitura durante a verdadeira dança da libertação que ela fez aqui, né? Esse poema As Mulheres, né? E eu olhei para o Leonardo Atush, ele estava chorando e eu também, né? E é difícil ver o Leonardo chorar, sabe? E eu fiquei até mais comovido quando eu vi ele chorando. Porque o Leonardo Atush significa para nós, para essa nossa geração, o que significou o Samuel Weiner para o Getúlio Vargas. O Samuel Weiner montou um jornal para defender o Getúlio no segundo mandato dele, um mandato democrático, quando toda a mídia fazia oposição, né, uma oposição que levou ele ao suicídio. O 247 foi uma voz em defesa do Lula, em defesa da Dilma e em defesa do Estado Democrático de Direito. E eu fico feliz de fazer parte desse momento, de estar nessa equipe, né, e até comentava às vezes com o Léo, né, quando a gente teve a ideia de fazer a TV,
Eu falava, será que um dia o Rodrigo vai vir para cá? Imaginou o Rodrigo com a gente, né? E aí está aqui o Rodrigo, né? E eu tenho certeza que com o Lula presidente, o 247 vai ser ainda maior. Vai ser o primeiro grande site, né? Maior do que o UOL, maior que G1, maior que todos eles, né? E nós estamos nesse projeto e nesse caminho, né? Mas antes de fazer minha fala aqui, ainda sobre as mulheres, eu sou o único homem entre 5 mulheres, 5 irmãs. Aliás, eu e meu pai éramos minoria em casa. Eram 6 mulheres com a minha mãe, eu e ele, né? E eu vivi de perto todos os problemas que cada uma enfrentou, porque nós vivemos numa sociedade machista, cruel e violenta, né? E nós temos que enfrentar isso, né? E eu fiquei muito comovido porque quantas mulheres morreram espancadas, assassinadas por homens que se dizem companheiros, homens machistas, né? E esse ódio todo que o presidente atual tem levado nos seus discursos, né? Então, eu queria, depois de falar das minhas irmãs, né, e dessa minha origem, né, eu acho que eu tenho um lado feminino bem grande, né, porque aprendi com elas, eu queria agradecer muito a família Uchoa, sabe? A Ângela, o Inocêncio, o Marcelo. Eles me deixam comovido, sabe? Porque nos receberam aqui com tanto carinho, com tanta atenção, né? Que é muito legal você chegar num lugar, né, e encontrar pessoas assim, né, que estão abertas a transmitir afeto, carinho, e são extremamente cultos e inteligentes e politicamente corretos, né? Estão do lado certo. É muito legal. E eu tenho uma experiência pessoal disso, sabe? Que eu até contei para o Inocêncio, que quando eu estive em Portugal, fiquei amigo de uma socióloga que tem 75 anos, não tem filhos, e ela meio que me adotou como filho dela em 2016. E o Léo chegou a conhecer a Maria da Graça, ela é casada com o Zé. E quando o Bolsonaro venceu a eleição, no dia seguinte ela me ligou e falou assim: Florestan, não corra risco. Se você perceber que você está correndo risco, entre no avião, pegue sua família, entre no avião e venha para cá, porque eu tenho uma casa que eu não estou utilizando, e você pode ficar o tempo que você quiser na minha casa. Né? Isso é de um carinho, de uma atenção, né, que eu só vi no meu dia a dia com meu pai, que ajudava durante a ditadura do Vargas a tirar pessoas do país para não serem presas, e durante o início da ditadura militar, que eu senti na pele viver na casa de um homem perseguido, né? E agora há pouco eu recebi essa foto aqui linda do meu pai, né, da Fátima Leda, que me mandou uma foto de 1991. Ele foi deputado constituinte, depois teve mais um mandato, né? E eu fiquei muito emocionado de receber essa foto, porque me fez lembrar da minha origem, né? Lembrar que eu não tive meu pai ao meu lado durante os anos mais importantes da minha juventude. Meu pai foi para o exílio sozinho, né? A família ficou, e era uma dor, um sofrimento muito grande, né? E eu lembro que eu, fazendo faculdade de jornalismo, escrevi meu primeiro artigo para o jornal Opinião. Acho que muitos de vocês devem lembrar do jornal Opinião. E você imagina, né, um aluno de 2º ano escreve para o jornal Opinião, era uma coisa muito importante, porque era um jornal que trazia uma edição do Le Monde da França, e era toda hora recolhido nas bancas pela ditadura militar. Era um jornal de combate, de luta, né? E enfim, dentro daquilo que era possível, e era muito censurado. Pois bem, meu pai estava vivendo na América do Norte, sozinho, longe da família, e ele me manda uma carta que ele diz: filho, aqui perto de onde eu moro tem uma banca de jornal que aos domingos chegam publicações do Brasil.
e eu compro todas, né? E leio todas, né? A saudade é enorme, então eu quero saber, ter notícias do que está acontecendo aí. E ele falou que naquele dia estava um sol, um dia bonito, né? E ele então sentou numa praça, desceu do ônibus, sentou numa praça e começou a ler, né, as publicações. E começou pelo jornal Opinião. E ao abrir o jornal, estava lá, A Burguesia com Pressa, Florestan Fernandes Júnior. Ele começou a ler o texto e falou: as lágrimas corriam dos meus olhos, eu sozinho, longe do meu filho. Enfim, é isso que eu não quero mais que aconteça com o meu país. É Lula, é Lula. Eu fico pensando também o que ele diria nesse momento, né? Porque faz falta. Ele faz falta para a gente, né? E eu tenho retomado leituras de alguns textos dele. O Zé Dirceu também tem feito o mesmo. Às vezes me liga para dizer que releu a Revolução Burguesa, o Rui Falcão. E tem muita gente relendo a obra dele, porque ele lá atrás sinalizou para a gente o que estava para acontecer por conta do acordo das elites na passagem da ditadura para a redemocratização. Ele era radicalmente contra o apoio ao Tancredo Neves no colégio eleitoral. Ele falava: filho, nós temos que colocar essas pessoas para responder pelos crimes que cometeram. Esses generais têm que sentar, têm que ir para os tribunais e responder a todos os crimes que cometeram. Torturas, perseguição, mortes, né? Porque a gente acha assim que a democracia está aí, pronto, já está bom. Não, não está bom. Porque se não fizer isso, eles retornam, e retornaram. E foi isso que aconteceu. Na Argentina, eles foram punidos. No Chile, eles foram julgados. E aqui eles estão livres, né, e cometendo erros muito piores até, porque esse governo é talvez até pior do que o do regime militar, né, porque a gente sabe que ele fala de morte o tempo todo, ele distribui armas, né, e ele avançou muito, né. Então, só o Lula, nesse momento, é a nossa esperança, é o único que tem capacidade para nos retirar do comando desses fascistas, né? E ele vai fazer isso, ele vai ganhar, mas vai ter muita luta e não vai ser fácil, mesmo depois dele eleito. Eu escrevi um texto aqui para o 247, e depois vocês leiam no artigo no 247, o texto vai se chamar Em Nome de Deus, e eu falo de tudo que o Bolsonaro nos roubou, né? Porque eles vêm nos roubando desde que assumiu o poder em 2018. Roubou muita coisa nossa, não foi pouca. E então eu termino, né, falando para os seguidores evangélicos, né, ou religiosos, cristãos, né, que tanto usam o nome de Deus, deveriam atentar para o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Um rouba e mata, o outro acolhe e cuida. Essa é a diferença do Bolsonaro para o Lula. Com vocês, Inocêncio Show, uma salva de palmas. Companheiras e companheiros, não sei nem o que dizer aqui, nesse momento de tanta emoção. Nós viemos aqui para o lançamento de um livro e estamos vendo aqui um ato de congraçamento que é um
uma coisa extraordinária que nós não temos visto nos últimos anos. Tenho certeza que nós não temos visto, que ninguém aqui viu nos últimos anos algo tão emocionante, tão tocante, e bom para se fazer reflexão, né? Porque esses jornalistas que estão aqui, né, pela sua pena, pela sua escrita diária, pelas suas falas diárias, eles estão dando uma contribuição extraordinária para a luta contra o fascismo e em defesa da democracia. Isso tem que ser ressaltado. Como disse o Marcelo, são heróis, sim. São os heróis da atualidade. Mas não são só eles que são os heróis, né? Também outras categorias, outros segmentos, também resistem diariamente e dão sua contribuição para esse processo. Cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui é militante desta causa. E de alguma forma, é sempre muito importante que cada um tenha essa sua contribuição. Eu fui chamado aqui como membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, eu tenho que dizer que a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, também procura dar sua contribuição neste processo, né? Não são poucas as ações que fizemos diariamente nesse país. Conseguimos colocar esse inominável no Tribunal Penal Internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Supremo Tribunal Federal, fizemos várias peças de impeachment, nossa própria, da BJD e de outras entidades, né? A gente tenta dar a nossa contribuição para esse processo. Agora mesmo, nesta eleição, a BJD é uma das entidades que está credenciada no Tribunal Superior Eleitoral como observadores eleitorais. Alguns companheiros nossos vão no Brasil inteiro, devidamente credenciados pelo Tribunal Superior Eleitoral, fazer parte de um grupo de entidades que vai fazer parte da observação eleitoral. Então, a gente tenta também dar esse processo, contribuindo, né, para a luta que os jornalistas, o 247 e a mídia independente como um todo têm desenvolvido nesse país. Sobre esse aspecto, eles têm mais do que razão, então, todos os elogios. Temos que dizer também que também sou membro da Associação de Juízes pela Democracia, porque eu creio que boa parte do pessoal aqui sabe que eu sou também juiz aposentado. E essa entidade, Juízes pela Democracia, também tem tentado dar a sua contribuição. Inclusive, não sei se vocês se lembram, que acho que foi em 2018, um grupo de juízes foi lá em Curitiba, depois de passar por uma discussão interna na associação bastante acirrada, porque alguns juízes da Associação de Juízes pela Democracia, né, porque é uma parte da magistratura só, dentro da nossa associação, houve uma discussão muito grande sobre a natureza da prisão do Lula, e havia a proposta de que nós fizéssemos uma carta pública reconhecendo o Lula como preso político. E esta posição venceu, e o grupo de juízes foi, sim, a Curitiba, colocando seus cargos, e não são cargos comuns, conquistados com muita dificuldade, com concurso público, não são jovens, não são juízes de primeiro momento, são juízes já de bastante idade, pessoas que têm toda uma trajetória, têm famílias para criar, mas colocando em risco a sua própria sobrevivência física, enfim, para dizer ao mundo que o Brasil estava atravessando um processo de ditadura e que o Lula era um preso político. Então, são várias entidades que estão nesse processo, é bom que se diga, tem o movimento sindical, as frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragem, tantas entidades que, de uma forma ou de outra, contribuem para que esse processo avance e que nós cheguemos agora às portas da eleição com plenas possibilidades de vitória, né? Claro que nós temos a sorte de ter um líder nato, que é o Lula, né? Não é qualquer... Imagina, alguém já falou aqui, imagina se a gente não tivesse o Lula hoje, nesse momento, como candidato. Mas temos. E o Lula também não foi feito de graça, não foi feito por acaso. O Lula é produto desta resistência que começou lá na época da ditadura. No caso do Lula, a resistência é de sempre, né? Aqui já se fez uma homenagem à Confederação do Equador.
Mas, enfim, esta da nossa contemporaneidade começou, digamos, que produziu o Lula foi a resistência da ditadura militar. Desde a época, mesmo antes dela, desde a época do Getúlio Vargas. Enfim, é um processo político que vai construindo, né, as pessoas. E o Lula foi produzido é produto desta construção. Mas nós temos o Lula e temos, sim, a possibilidade de vencer nesta eleição. E vamos se vencer, vamos recuperar o nosso país e a mídia independente. A mídia independente vai ter o reconhecimento formal e público desse país. Que, aliás, só para encerrar mais, eu não queria me alongar tanto, mas também fazer homenagem, me permito, aos juristas que fazem a defesa dos processos do Lula, Cristiano Zanin e Valesca Zanin. Também trouxemos eles dois aqui. Aliás, no auditório, numa conferência de mídia, no auditório da Assembleia Legislativa, que foi organizado pelo Elmano, nosso candidato a governador. Pois bem, esses também têm um papel fundamental em todo esse processo. Tenho o maior respeito por eles, respeito profissional, respeito político. No meu entendimento, eu já disse isso para o Zanin várias vezes, você vai ter estátua, da mesma forma que o Lula vai ter estátuas milhares desse país, o senhor Zanin também vai ter estátua, porque não é fácil fazer a defesa das condições que ele fez. Então, camaradas, companheiros, sem mais delongas, enfim, sem querer me alongar mais, quero reverenciar todos os companheiros aqui, agradecer a vida de vocês e dizer que tenho um imenso prazer de ter também ajudado nesse acolhimento que o Marcelo começou e que está terminando nesse momento aqui agora. Obrigado a todos. Ok. Agradecer em nome do 247 e também da Associação Cearense de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará e da Federação Nacional dos Jornalistas, entidades parceiras na realização desse evento.